Bom dia! Bora lembrar o que estamos fazendo. Estamos estudando os reais, certo? 0, 1, mais, menos, vezes e até uma relação de ordem. Definimos muitas coisas a partir dessas. Temos um bocado de axiomas. Vamos lá resumir muito bem os axiomas. O que eu sei sobre a parte aditiva? Associatividade, identidade, comutatividade, inversos. O que eu sei sobre a multiplicativa? E quase inversos. Ok? O que eu mais sei? Ok? E agora, isso tem a ver com... E também sei, é uma coisa que não escrevi, deveria escrever primeiro até, que não é trivial. O que significa não é trivial? Sim, não está no mundo onde o 0 e 1 coincidem. E o que eu sei sobre a ordem? Eu sei o quê? Eu sei que é transitiva. O que mais? Como? Certo? Uma lei que fala o que eu posso fazer a respeito ao mundo aditivo e a ordem, e uma outra está dizendo o que eu posso fazer a respeito ao mundo multiplicativo. Se vocês querem lembrar que é pouco mais diferenciado o mundo multiplicativo, como sempre, certo? Vocês podem decorar isso como um asterisco. E a gente não tem visto nenhuma outra parte de especificação. Até agora, nossa especificação é apenas isso, dos reais. Ok? Eu já avisei que está faltando ainda uma parte última da especificação. E a gente começou a demonstrar um bocado de coisas e, infelizmente, vocês não demonstraram quase nada sobre valores absolutos e ordens no Zulip, e eu não sei como vamos continuar assim, porque precisamos realmente verificar essas propriedades. Uma, por exemplo, que seria útil para alguém que estava tentando demonstrar umas coisas sobre épsilons, que eu vou falar de épsilons nesta aula, era verificar que se eu tenho, para qualquer x positivo, eu tenho que o x, na verdade, é maior ou igual de 0. A partir disso, eu posso inferir que o 0 é menor ou igual de 1 sobre 2 menor de x. Desculpa, 1 sobre 2x menor de x. Tem um bocado de propriedades que vocês conhecem bem desde, sei lá, crianças, mas a ideia é conseguir demonstrar todas essas a partir disso. Inclusive, se a gente não conseguir demonstrar uma delas, seria um candidato... E a gente é convencido que o que queremos chamar de reais precisa satisfazer isso, seria um candidato para adicionar como axioma. Mas como falei, até agora, essa é toda a nossa especificação. A gente vai adicionar mais uma coisinha só, daqui a pouco. Não nessa aula, mas enfim, espero que vai ser na próxima, 2 aulas depois. A gente vai completar a especificação. E a ideia é que tudo que vamos demonstrar vai ser fundamentado a partir dessas coisinhas que a gente vai botar aqui. Então, sim, eu sei que todo mundo aqui, espero, conhece que 1 sobre 2 x é menor de x para qualquer x que satisfaz essa coisinha que escrevi agora, mas a ideia não é, sim, eu sei disso. A ideia é inferir isso a partir dos axiomas que temos e a partir dos teoremas que temos já inferido a partir deles. Então, não deixem esses trabalhos para fazer, porque são a coisa essencial para aprender para fazer nessa disciplina. E uma coisa que a gente começou... A gente definiu aqui um bocado de coisas. Definiu uma operação binária de subtração, que é... Ok, o que mais a gente definiu? A gente definiu o que significaria coisinha sobre coisinha, o que significaria coisinha elevado a menos 1, para certas coisinhas certas. Aqui também preciso tomar cuidado, que não vou escrever 3 sobre 0, certo? Porque o 0 não tem inverso. A gente definiu várias coisas. A gente praticamente tem toda a notação que vocês conhecem. Uma das coisas que a gente não definiu ainda, e a gente vai querer definir isso, é o raiz, certo? E toda a ideia é que a gente começou a falar de reais a partir dos racionais e tudo mais. A gente conversou sobre um certo raiz de 2, mas ainda não temos alguma notação para isso e ainda não temos conseguido demonstrar que para cada n e cada r, sei lá, vai existir um certo real para satisfazer o que precisaria satisfazer para denotar ele com esse símbolo que vocês conhecem.
Então vamos ter realmente de demonstrar um belo momento a existência de raízes nos reais. Vai ser um teorema importante que ainda não vamos ver. E na aula passada, a última coisa que comecei a introduzir é o que significam conjuntos de reais e como podemos tratar essas coisas. E a gente viu a notação padrão que temos para escrever conjuntos. Espero que todo mundo conhece, se eu escrever esse conjuntinho aqui, espero que todo mundo entenda qual conjunto eu estou referindo. Alguém está com alguma dúvida? Essas são chaves, eu sempre escrevo essas a partir da segunda aula de uma maneira muito bagunçada. Então, para quem acha que entende qual conjunto é isso, o que significa entender qual é um conjunto? O que significa, se eu quero falar hoje, eu defini um conjunto e eu sei qual é, o meu leitor sabe qual é o conjunto, todas essas informações significam o que é? Você conhece os elementos do conjunto? Sim. Sim. E como poderia traduzir isso? De uma maneira mais geral, porque se eu falar, por exemplo, o conjunto dos reais, ou o conjunto dos reais positivos, talvez seria um pouco estranho falar que eu conheço todos eles, já que será uma infinidade deles, provavelmente não conheci pessoalmente todos eles. Queria traduzir essa afirmação que eu sei qual é esse conjunto, o que significa que eu sei qual é esse conjunto? Sim, Carlos? Um segundo. Uma maneira de notar conjunto é usar essa notação, e essa notação simplesmente lista todos os membros dele. Só que, nesse caso, meu conjunto tem quantos membros? 3. Eu consigo escrever um depois do outro, inclusive eu tenho uma repetição aqui que não me importa, mas se eu quero falar, por exemplo, todos os reais entre o 0 e o 1, que eu sei que vai ter uma infinidade, eu não tenho chances de listar todos eles e continuar vivo. Sim. Não, porque, peraí, você está complicando a tua vida. Por que x mais 1? Todos os x tais que o 0 menor ou igual de x menor de 1. Pronto. Eu defini esse conjuntinho. Esse conjunto só tem 3 elementos. Não. Quem disse isso? São todos os reais que são maiores ou iguais de 0 e menores de 1. Tem uma infinidade de reais aqui. Não. Esse eu... Nada a ver, certo? Estou falando de uma outra maneira essa maneira, eu acabei de definir um conjunto aqui, eu espero, que tem uma infinidade de membros, algo que eu não teria chance de fazer com essa notação. Essa notação me obriga a escrever todos os meus conjuntinhos. A gente tem uma maneira ainda mais legal disso, set builder, que seria aquela que envolve escrever certos termos aqui, não apenas uma variável. Seria, por exemplo, sei lá, x mais 1, não sei o que, tais que, e agora posso falar de onde vem, pega valores x, talvez eu já tenha um outro conjunto que quero usar aqui. Por exemplo, poderia ser o conjunto dos, sei lá, positivos, não negativos. E aqui talvez gostaria de falar onde o x, ou uma outra condição, qualquer outra condição posso pensar, o x é menor de 10, estou escrevendo coisas que não fazem muito sentido aqui. Eu não sei por que você quer representar esse conjunto. Esse conjunto eu consegui representar na minha primeira tentativa. Esse conjunto tem uma notação perfeita para representar essa aqui. Não estou procurando outras maneiras para descrever o mesmo conjunto. Seria doidice usar uma dessas se eu quero usar esse conjunto. A única melhoria que posso fazer aqui é apagar a repetição. Eu vou concordar que essa vai ser uma representação que gasta menos tinta. Mas não faz sentido pensar que vou ter alguma vantagem séria se eu acabar usando uma coisa mais complicada para denotar um conjunto que só tem 3 membros. Se a quantidade dos meus membros é finita, eu posso listar todos, se eu sei quais são. Agora, até quando é finita, se é grande, talvez eu vou procurar uma outra dessas maneiras. Agora, se meu conjunto só tem 3 membros, eu vou escrever os membros deles e acabou. Mas minha pergunta inicial... e aqui tem mais uma quarta forma de conjuntos que eu posso criar. Se eu tenho já um conjunto de reais, que eu vou escrever isso assim, set de reais, eu posso falar o conjunto de todos os x pertencentes ao A, tais que, e aqui escrever uma outra condição, sei lá, φ de x. Aqui também a ideia é que eu tenho uma condição φ de x, e aqui eu tenho, nesse caso, eu tenho um gerador. E como vou pronunciar essa coisa? Espero que lembramos o conjunto de todos os x. De todos os x. Não quero ouvir um para todo aqui, não tem nada a ver. O conjunto de todos os x tais que φ de x. Como?
Qual é o conjunto indexado aqui? Que é gerado a partir disso aí. Pronto, essa coisa aqui podemos chamar de conjunto indexado. Cuidado, conjunto indexado. Cuidado, não uma propriedade de um certo conjunto, mas uma propriedade da maneira que a gente descreveu um certo conjunto. Não faz sentido ter um conjunto e perguntar, ok, esse conjunto é indexado ou não é indexado? Não faz sentido a pergunta. Na maneira que escrevi, esse conjunto foi indexado a partir dessa coisa aqui. Por que estou enfatizando isso? Se alguém te dar um conjunto A, eu posso escrever isso de uma maneira indexada. Pronto, o conjunto todos os x está que o x pertence ao A. Eu indexei todos os membros do A usando o próprio A. Então não é questão grande de falar que um conjunto é ou não é indexado. A ideia é que se você já sabe que ele é indexado por algum conjunto, significa que ele pode ser escrito dessa forma. E a coisa interessante é que se teu conjunto é indexado como está nesse exemplo aqui, vou trocar aqui para usar uma. A coisa legal aqui é que se eu quero pegar um arbitrário membro nesse conjunto, agora eu tenho uma maneira alternativa da padrão. A padrão é qual? Seja U aqui dentro. Ok? Pronto. Agora eu tenho um arbitrário aqui dentro. Mas se meu conjunto é indexado, gerado também por um certo conjunto, eu tenho uma alternativa de pegar membros arbitrários aqui. Qual é? Pegar um arbitrário no gerador, no conjunto de índices. Assim que você pegar um arbitrário no índice, isso determina um certo conjunto aqui, um certo membro aqui, que também vai ser arbitrário. A gente já viu isso várias vezes no IDMA, a gente vai ver isso aqui depois, espero que essa ideia vai ficar clara. Um segundo. No final das contas, minha pergunta inicial era, continua não respondida. O que significa saber qual é um certo conjunto? Vocês afirmaram que entendem essas 4 coisas aqui que eu escrevi. Se vocês entendem essas coisas, eu estou vendo umas mãos. Alguma mão é sobre o que significa alguma dessas 4 coisas? Sim, vamos lá. Eu posso fazer isso de pegar um cara do gerador dele, mas tendo sempre o cuidado de que ele atenda os predicados se ele tiver um predicado, né? Está falando sobre essa parte, esse filtro aqui? Se Sim. Aham. Eu tenho sempre que deixar bem explícito, tipo, que esse cara que eu peguei necessariamente atende o predicado. Sim, nesse caso não obrigado. Nesse caso não seria suficiente falar pega qualquer cara do gerador, precisa pegar um cara no gerador, tal que essa condição aqui é satisfeita. E cuidado, essa condição não necessariamente nesse caso é óbvio que estou falando algo diretamente sobre o x. Poderia ser uma coisa que não é diretamente o x, sei lá, tal que o x quadrado é menor de 10. Qualquer coisa estranha, certo? Pode ser qualquer coisa envolvida. A ideia é que assim que você vai ter um cara aqui que satisfaz todas as coisas que vão aparecer aqui, e cuidado quando aparecem aqui coisas em vírgulas, a gente entende que são conjunções. Se aqui eu escrever x quadrado maior de 10, vírgula, será x quadrado maior de 2, essa vírgula aqui é sempre conjunção quando aparece nessa notação. Continuamos com perguntas sobre o que um desses 4 significa? Qual dos 4? Esse conjunto que você definiu parece meio errado. Esse aqui? Não, ali. Esse aqui? Tipo, você está falando, tá no A, quem tá no A? Sim. Isso está totalmente certo. Não, está totalmente certo. A ideia é que eu já tenho um certo conjunto A, definido de alguma maneira, e estou falando, vou considerar todos os x tais que o x pertence ao A. Eu estou falando isso para mostrar, enfatizar que, olha, se perguntar, será que esse conjunto pode ser indexado? A pergunta é boba, porque ele sempre pode ser indexado por ele mesmo. A ideia é que você vai associar cada membro dele por ele mesmo. Só que essa maneira de indexar um conjunto nunca vai ser interessante. Faz sentido? Mas perguntando, se isso seria uma maneira válida de definir o conjunto. Não estou definindo, cuidado, sim, certo. Não estou definindo esse conjunto, estou falando, é definido assim. Isso seria tijoloso, entendo a tua preocupação. A ideia é que eu já tenho um conjunto de reais, e eu estou falando, ok, essa notação significa o quê agora? Vamos olhar para nessa. Qual conjunto é esse? É o conjunto de todos os x tais que o x pertence ao A. Eu posso descobrir e inferir que, peraí, eu sei o nome para esse conjunto. Qual conjunto é esse? O A. Certo? Cuidado, não é... não é exatamente, intencionalmente, a mesma coisa, essas duas. Mas a extensão é a mesma, certo? E quando a gente vai falar de igualdade de conjuntos, vai ser a coisa extensional. Seria a mesma coisa de você falar, ok, se eu tenho uma função f, certo? De, sei lá, a para b, eu quero definir uma outra função, g, tal que a g de x vai chamar a f e retornar o que ela vai retornar, a f de x.
certo? Nesse caso, você ia falar o quê? A G é a própria f. E para ficar de uma maneira mais perto dessa, se eu tenho uma função de A para B, espero que todos lembramos a notação lambda que eu vou usar aqui, ou a notação maps2, eu vou usar as duas para ficar acostumados com as duas. Vamos supor, eu tenho uma função, certo? De A para B. E agora eu vou definir uma nova função. A função que pega um x e retorna o f de x. Essa é uma função válida, ok? Só que acontece que eu tenho um nome para essa função. Como é o nome da função que pegando x retorna o f de x? F, certo? Essa não é a f. Com notação maps2 seria a função que pega o x e retorna o f de x. Qual função é essa? Essa é a f. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Ok? Espero que isso é claro. Desculpa, falando dessa notação de baixo? Ok, notação. Então, costumamos chamar isso maps2. É meio estranho de onde vem o nome, porque o nome do símbolo é praticamente maps2. Cuidado, essa setinha está com bunda, e é diferente com essa setinha que está sem bunda. A setinha com bunda está mostrando para onde um certo bicho vai ser mandado através de uma função. Essa, não, está mandando de qual lugar a função manda as coisas para qual lugar, certo? Sim. Qual das quatro? Eu estava pensando que a pergunta era se... Não, por enquanto as perguntas que quer acertar se a gente entende as quatro notações. Kival. Sobre o que eu tinha falado, uma outra forma de falar que você conhece claramente seria você ter uma noção sobre o intervalo que eles estão? Não quero falar ainda de intervalos, na verdade a gente vai definir intervalos hoje ainda que não definimos, que vão ser uns casos especiais, bem especiais de certos conjuntos. Uns conjuntinhos de reais vão merecer o nome intervalos, vamos ver quais vão ser esses. Agora, desses aqui realmente, da maneira que eu escrevi, esse vai acabar sendo um intervalo de reais mesmo. Vai ter vários intervalos, a gente vai definir certos tipos de intervalos, mas lendo essa notação, tu entende o que está escrito aqui? Qual o conjunto estou escrevendo? Ok. Então todo mundo aqui entende as quatro notações que escrevi lá. Certo? Ok. Agora a pergunta é, o que isso significa? O que significa que todos vocês aqui afirmaram que vocês entendem qual é o conjunto S, vocês entendem qual é o conjunto S, qual é S, qual é S. O tipo de todos esses conjuntos é o que é? Certo. Todos esses conjuntos são conjuntos de reais, ok? O tipo deles é, para todos eles, é set de real. Ok. Conhecer um conjunto, saber qual é um conjunto, significa que eu sou capaz, para cada U real, traduzir, presta atenção, a proposição U pertence ao A. Onde A é o meu, sei lá, não tem um A lá, não, quero usar outro. C de conjunto. Se eu quero afirmar que eu sei como conjunto, significa que eu sei o que isso significa. O que significa? Significa, ok? Significa se eu traduzir isso com 3 linhas. Ok? Então vamos testar agora, todos vocês, se vocês realmente entendem todos esses. Significa que, essa seria a minha f de x aqui, que vocês sabem traduzir a afirmação U pertence ao C, onde C é cada um deles. Então, vamos lá. Por que eu preciso traduzir as proposições? Porque no final das contas vão aparecer esse tipo de coisas de pertence nos meus dados, nos meus alvos. E eu não vou mudar minha linguagem para falar agora eu tenho novos comandos sobre o pertence, sei lá o que. A minha linguagem, desde a primeira aula, vai ficar para sempre a mesma. Nunca vai ser aumentando com coisas essenciais. Então, se é para trabalhar com esse tipo de proposições, tanto nos dados quanto nos alvos, eu vou precisar traduzir essas coisas para proposições que eu já conheço, das raças que eu conheço, disjunção, conjunção, negação, sei lá, para todo existe igualdade, essas coisas. Essa não é uma raça de proposições, certo? A ideia é traduzir essa coisa. Então vamos lá. Se o U pertence aqui, alguém tem alguma ideia do que significaria? Espera aí, mãos. Punido. Beatriz. O que significa? Vamos dizer que nos teus dados ou no teu alvo aparece essa coisa. Como você traduziria essa coisa aqui? O igual. Como? Ou, sim, muito bem. Ou. O igual a 0 ou o igual a 2. Não roube.
3 linhas. 3 linhas. Tá? O igual a 0 ou U igual? Não, estou roubando. 3 linhas. O que aconteceu nele? Como? Sim, igual a 1 ou igual a 2. Por que estou enfatizando as 3 linhas? O que a Beatriz estava dizendo aqui é essa coisa vai ser realmente equivalente a ou igual a 0, ou igual a 1, ou igual a 2, porque é uma disjunção onde tem repetidas coisas. Vocês podem demonstrar isso na linguagem que conhecemos. Aqui essa proposição foi repetida aqui dentro da disjunção. Eu posso simplesmente apagar uma das duas, ok? Mas aqui são 2 linhas, por isso estou enfatizando isso. O que isso literalmente significa é isso. É isso sim equivalente com isso. Então, eu sou convencido que a Beatriz, quando afirma que ela conhece esse conjunto, ela conhece mesmo. Por quê? Porque conhecer significa saber traduzir isso e ela traduziu. Sei lá. Tá certo isso? Ok. Alguma dúvida aqui? Então, essa notação praticamente está sendo traduzida para uma disjunção de igualdades. Saber que um cara está aqui dentro significa essa disjunção toda. Vamos lá. Aqui, um segundo. A gente está trabalhando nesse módulozinho aqui, dentro do mundo dos reais. É por isso, quando eu não vou falar os tipos de para todos e de existes, é implícito que o para todo x significa para todo x real, e a mesma coisa sobre existe e tudo mais. Exceto se a gente especificar algo diferente, para toda proposição que vai para reais, para todo conjunto e sei lá o que. Pelo mesmo motivo, quando eu vou escrever todos os xinhos tais que, aqui também um implícito, todos os xinhos de tipo real, tais que, blá, blá, blá. Okay? Eu não vou escrever isso quando é óbvio pelo contexto, quando pode ser inferido a partir de type inference, ou quando é, sei lá, realmente óbvio. Sim, fale. Essa disjunção ela vai ser sempre exclusiva? Aí pode dizer que é um dos casos? Sempre inclusiva. Tu fala? Sempre ou exclusiva, como se fosse Exclusiva? não pode ser os dois A gente já tem a resposta e aqui não é exclusiva. Em geral, nunca o ou é exclusivo. Quando a gente escreve ou, é sempre inclusiva matemática. Se você quer falar uma coisa de disjunção exclusiva, você precisa enfatizar isso, falar exatamente 1, 2, blá. Ou, não, aqui, exatamente porque eu quero permitir esse tipo de coisa, certo? Então, aqui é uma disjunção. Sendo membros distintos aqui, que aqui não são, mas se fossem mesmo distintos, eu teria certeza que aconteceria que não poderia ter mais que uma igualdade no mesmo tempo. Você, no final das contas, igualdade entre reais distintos não pode ser satisfeita por mais que um, certo? Ok, cuidado, esse ou sempre vai ser inclusivo. Outra dúvida aqui na primeira? Sim. Por que não poderia ser apenas existe um Czinho, tal que em C, né? Qual o problema? Pois é, porque assim você vai criar um tijolo. Existe um Czinho no Czão, certo? Isso vai precisar, eu vou precisar saber o que significa Czinho ou Czão. Faz sentido? Ok. Então, estamos prontos para ir para a próxima? Perfeito. Quem queria dar uma tradução aqui para a próxima? Tem 1, 2, 3, só 3 mãos. 4, só 4. Peraí. Eu perguntei uns minutos atrás se todo mundo entende cada uma delas. E todo mundo afirmou que entende. Então todo mundo deveria levantar a mão para falar o que isso significa. O que significa a pertencer nesse conjunto. Se alguém escrever o Czinho pertence aqui, qual é o significado dessa afirmação? Quero mais mãos. Mais. Tá, tem pouco mais mãos, mas ainda tem poucas mãos. Pablo? Eu vi uma mão aí, certo? Não tenho certeza, mas eu diria que existe um C. Não, calma. Um segundo. Essa afirmação aqui, tanto essa quanto aqui era U. Tá, vou trocar para você. Todas essas já estão pressupondo que eu tenho um certo C nos meus dados, que o tipo dele ainda mais é correto, é real. Certo? Então, não faz sentido falar existe um C tal que, porque assim que você ia falar existe C tal que blá, você perdeu acesso no C você capturou esse C aqui dentro, aconteceu o sombreamento da variável, e qualquer Czinho que você vai falar agora vai falar nesse existencial, você perdeu acesso nesse C. Você quer traduzir o que significa que um certo real chamado C, que você tem nos seus dados, se afirmar que ele pertence a esse conjunto, o que você está afirmando na verdade? Que C é 0 menor que C
Perfeito. É só isso mesmo. Então, C no caso maior que zero. Tá, eu parei de escutar porque imaginei que você não ia errar depois. Significa isso, ok? Nada mais. Então, se nos meus dados tenho que o C pertence a esse conjunto doido aqui, o que eu tenho nos meus dados? Que o C é entre o 0 e 1, nada mais. Eu soube traduzir isso. No final das contas, de uma maneira mais geral, onde eu vou ter aqui um φ de x, aqui seria φ de C. Certo? Sim. Na primeira a gente tem uma disjunção, aí na segunda vai ter uma conjunção. Não é conjunção. Aconteceu aqui coincidência que foi conjunção porque o φ era uma conjunção. Aqui o φ poderia ser disjunção. Aqui poderia se falar, ok, o 0, sei lá, é menor ou igual de x, ou o x é maior de 5. Certo? Poderia ter qualquer coisa doida aqui, não importa. Qualquer proposição φ, para qualquer φ, qual tipo do φ aqui? Vamos lá? Esse é o φ de x, isso, o φ é o quê? Alguém falou nat? Ok. Obrigado que pelo menos assumiu o nat. Ok. É um predicado nos reais, certo? Pegar um real e vira uma proposição. Então, isso significa φ de C. Então, a ideia, se essa for uma proposição, é essa que você tem nos seus dados. Continuando aqui um pouco, seria o que é? Aqui talvez... Não, vamos ter essa aqui. Essa seria a mais difícil. Como posso dizer? Concordo, falei a mais difícil. Não, isso não significa que é difícil. O C pertence aqui, significa o quê? Mãos. É tão difícil entender essa notação? O C pertence no conjunto de todos os x's no A, tais que φ de x? Sim. C pertence a A e C respeita φ. C pertence a A e? C respeita φ. O que significa isso na notação? Φ de x. Sim, φ de C. Okay? Concordamos? Então, alguém poderia falar, olha, em vez de responder isso, eu vou traduzir isso para a primeira, que seria todos os x's tais que, eu vou pular isso para o outro lado. X pertence no A e φ de x. Seria a mesma coisa, ok? Mas é bom entender isso também diretamente, sem precisar traduzir para outra forma. E falta só essa, mãos. Tem. Fale, Carlos. Ok, Davi. Pode dizer que existe um x pertencente a A, tal que... Espera aí, um segundo. Um x pertencente ao A. Tal que φ de x, perdão. Tal que φ de x e x mais 1 igual a c. Eu vou trocar essa, me permite? À vontade. Obrigado. Ok. O que significa que o Czinho pertence aqui? Significa que ele é um dos x mais 1. E o que significa que ele é um dos x mais 1? Significa que para um certo x, meu C vai ser igual a x mais 1 e todas essas coisas vão ser satisfeitas. Eu acho que não é uma coisa para aprender no sentido de, eu vou memorizar o que Davi falou. Eu acho que, pensando um pouco naturalmente, aqui isso deveria significar. Eu não acho, por exemplo, que Davi estudou isso e memorizou essa coisa, certo? Entendendo essa notação, a gente vai concluir essa coisinha facilmente. E a gente vai precisar trabalhar nisso em dados, em alvos, para saber traduzir essa coisa, porque se nos meus alvos parece uma coisa dessa, sei lá, você pertence em todos os x quadrado mais 1, sei lá o quê, tais que fazem uma coisa, se eu ficar olhando nisso, não vou saber como continuar. Mas se eu traduzir isso para isso, vou falar, é uma existencial, então estou procurando, sei lá, para demonstrar isso, achar um certo x que faz isso. Se nos meus dados, essa coisa tem o direito de falar, seja um x no A, tal que é, blá, 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 blá. Eu vou saber como continuar, certo? Eu preciso saber como traduzir todas essas coisas de conjuntos, então, para trabalhar sem precisar aprender nada mais sobre como vou escrever demonstrações e tudo mais. Estou enfatizando isso. A gente não está aumentando nossa linguagem para incluir essa coisa nova, sei lá, de conjuntos, nada a ver. Nossa linguagem continua com as mesmas 14 comandos, sei lá quantos que temos, sobre disjunção, conjunção, blá, blá, nada novo. Luiz. Professor, só uma dúvida. Você falou aí desse tradução. Onde é que a gente faria essa tradução no papel? Na própria demonstração? Ou se eu tenho os meus dados, onde é que eu faria essa tradução? No caso, isso é meio confuso, assim. A gente vai ver isso em um bocado de demonstrações que vão aparecer conjuntos. Então, assim que você vai saber que um certo real que você tem nos dados pertence aqui, nos teus dados, no teu rascunho, você vai escrever o x pertence aqui, certo?
Não, o C lá pertence aqui, certo? Aí você está olhando esses teus dados, que proposição é essa estranha? Aí você traduza. Apenas phi de x, phi de C. É essa a ideia. Isso vai ficar praticamente natural, demonstrando. Sim, Isaac? Mas essa última agora só faz sentido se eu souber. Não, a última que é A outra, a terceira. não existe esse. Essa, certo? Aham. Só faz sentido se a gente souber responder o que é x pertencer a A. Sim, a ideia é que eu já tenho um conjunto A, certo? Então, o que significa que eu sei o conjunto A? Significa que eu sei significa pertencer no A, certo? Faz sentido? Ok. Mais? Não, ok, beleza. Ok. Se eu não tenho uma definição desse tipo do A, e eu apenas sei que é um conjunto, sei lá assim, isso significa que eu preciso tratar, pelo menos até eu descobrir algo mais sobre o A, eu vou ter que tratar esse tipo de afirmação como atômica. Não atômica. Não uma coisa que vai... Como se fosse uma proposição primitiva. Certo? Eu não vou ter como traduzir isso para saber... Vou falar, ok, o C pertence ao A. Por enquanto, não sei alguma informação sobre quem é esse A. Então, essa proposição vai continuar sendo essa. Sem eu conseguir quebrar ela para ver se ela corresponde a uma conjunção, disjunção, sei lá. Ok? Ok? Estamos ok todos? Beleza. A gente definiu na última aula duas noções. Uma era de tamanho de reais e outra era de distância entre reais. Distância. Vamos lembrar como foi definido o tamanho de um real? Alguém? Não? Foi o módulo, né? O valor absoluto. A gente definiu para todo x, essa coisa foi como? X, se x maior do que 0, menos x quadrado. Ok? E a partir disso, a gente conseguiu definir uma distância. E a abordagem que eu peguei aqui nas distâncias foi dar primeiramente uma especificação do que significa eu sou uma distância a um conjunto. E depois ver que com uma certa definição conseguimos satisfazer essa especificação, implementando assim uma certa distância nos reais. E vocês tinham ficado com uma pergunta para descobrir mais distâncias nos reais, e vocês não descobriram nenhuma. Então, vamos lá lembrar quais são primeiramente, qual seria o tipo de uma distância? Certo. No caso geral, se eu tenho apenas um conjunto e quero falar distância nesse conjunto, seria de A cruz A para? Não, para reais. Ok? Eu estou enfatizando isso. A distância vai sempre ser medida em reais, independente de qual é o conjunto. Agora que estamos no mundo dos reais, acontece que o nosso A é os reais, então uma distância vai ter esse tipo de tipo. O tipo dela vai ser esse. E quais são as coisas que ela está exigindo na especificação dela? Primeiramente, qualquer distância deveria ser maior ou igual a zero, mais... vamos deixar essa última. Essa seria a última, certo? Vou escrever aqui para ninguém falar mais. X igual a zero, ok? Aqui seria? Ok, essa dizemos que a distância é uma simétrica. Essa é sempre não negativa. E aqui seria o quê? Muito bem. Qual é o nome dessa? Desigualdade triangular, certo? Eu acho que não esquecemos nenhuma. E essa deixei... Peraí, esquecemos uma, era 5, não era? Não é assim, não. Acho que é D de x, y igual a 0, implica que x igual a y. Peraí. Não, essa não deveria ser a última, obrigado. Essa deveria ser aqui mesmo. D de x. Isso é garantido até para as pseudométricas, para as pseudodistâncias. O que não... Essa é a direção que eu quero deixar última. Se a distância entre dois bichinhos é zero, eu posso inferir que é o mesmo bichinho. Dois bichinhos distintos não podem ocupar o mesmo ponto, certo? Essas são, então, as demandas que uma função precisa ter para ela ser chamada distância. Eu vou mencionar, já que escapou a palavra da minha boca agora, a palavra oficial disso seria métrica. A gente fala que a D é uma métrica.
e qualquer conjunto A que consegue ser equipado ou munido como uma função que satisfaz tudo isso, é chamado espaço métrico. Então, mencionando isso, não é uma coisa do nosso conteúdo, mas se você encontrar em algum lugar que essa coisa é um espaço métrico, que pode aparecer uma coisa assim exótica, não significa nada mais do que nesse conjunto é definida uma função que tem todas essas propriedades. Nada mais que isso. E a gente não vai estudar espaços métricos, a gente vai estudar só um espaço métrico, que vai ser nossos reais com nossa distância, que vocês vão falar como que a gente definiu ela. Qual foi a definição que conseguiu implementar essa especificação todinha? Pronto. Então, o único espaço métrico que a gente vai nos preocupar aqui seriam os reais munidos com essa função que tem o tipo certo e satisfaz todas essas coisas. Sem dúvidas. Vamos lá, Ângelo. Eu não sei se você falou numa aula, mas você falou agora sobre pseudo-distância. Então, onde que ela seria diferente? A única diferença é que a especificação de uma pseudo-distância, uma pseudométrica, tem menos demandas. A única coisa que ela não obriga é essa última. A gente não vai se preocupar com pseudodistâncias nos reais, porque nem com outras distâncias nos reais. A única que a gente vai usar vai ser essa. Eu deixei como um exercício para vocês, se queria ver umas opções aqui, um exercício divertido, definir outra maneira de definir distâncias, outras distâncias mais exóticas, certo? Que não vão ser essa, mas com certeza vão satisfazer todas essas coisas, incluindo a última. Não vamos nos preocupar com pseudodistâncias, só estou mencionando a palavra assim, para saber do que se trata. Vamos lá, outra dúvida? Seria abrir um parênteses muito grande e perguntar se os complexos seriam um espaço métrico? Não é muito grande, a resposta curtíssima é que se eu já vi uma vez na vida como que ele aparece a geometria dos complexos, tu já viu isso na vida, o plano complexo? Então você já sabe uma resposta. Se visualizamos o plano complexo assim e consideramos que a distância entre esses dois caras é praticamente o tamanho desse segmento, certo? E você consegue muito facilmente ver que, se você definir dessa forma, todas essas propriedades são satisfeitas, então realmente defina uma distância nos complexos. Cuidado, não é a mesma, certo? Nem teria o mesmo tipo, porque essa distância que a gente falou pega dois complexos e retorna um real, certo? Não é a mesma coisa que a gente viu. É a mesma coisa, seria sobre o plano do euclidiano, praticamente é a mesma coisa, né? Não vai mudar nada. A diferença que tem o plano complexo do plano geométrico não tem a ver com o espaço, não tem a ver com a noção de distância. Nesse sentido é a mesma coisa. A diferença tem a ver com a parte algébrica e como funcionam as operações lá. Isso que dá aos complexos a característica deles. E faz sentido falar do complexo plano ou do plano euclidiano. Fechamos o parênteses sobre os complexos e voltamos para outras dúvidas até aqui. Ok, quero estabelecer muita terminologia, gírias agora para conseguir comunicar de uma maneira muito perto do coração, sem envolver essas coisas. Eu não quero, quando quero falar, sei lá, que a distância entre x e y, eu prefiro ver isso, que está na minha cara que estou falando da distância entre o x e y, eu não quero ver o valor absoluto da diferença entre o real x e o real y. Essa é muito complicada coisa. Eu quero elaborar um pouco e aumentar nosso vocabulário para a gente conseguir pensar de uma maneira mais legal. E eu vou consultar vocês para ver se vocês concordam comigo que as gírias escolhidas fazem sentido. Eu vou falar as gírias que eu quero definir, eu vou consultar ideias do que vocês acham que deveriam significar essas gírias. Então, definição, ninguém vai roubar olhando, certo? Para ver como são definidas essas coisas mesmo. O que significaria, vocês diriam, epsilon perto. Eu vou falar quais são os dados que eu tenho. Sejam x, y são reais. E epsilon também. Ainda mais sobre o epsilon, eu sei que ele é positivo. Como? Então, tenho todos esses dados. Eu quero vocês adivinharem o que significaria x... ok, vamos lá. Escrever primeiro assim. X, y estão... Eu nunca sei em português agora. Não, eu não sei se é melhor aqui o verbo estar ou o verbo ser. Eu vou usar estão. Eu estou na dúvida. Eu não sei qual seria melhor aqui. Ou são, ok. Epsilon perto.
O problema com o estão é que dá uma impressão que um real pode começar andando, certo? Ele não pode começar andando, certo? Então, nesse caso, parece melhor o são. São epsilon perto, se e somente se. Quero mãos para adivinhar o que significa quando os dois caras do bairro conversam e falam o x e y são epsilon perto. Tem uma mão, duas mãos, quero ver mais mãos, 3, 4, 5, fale, sim. O agente seria dxy é o próprio epsilon perto, né? O próprio epsilon perto, o que significa epsilon perto? Qual é a idade? Não, a Peraí. distância xy Aham. é igual ao epsilon. Agora, ok. É uma tentativa razoável. E é perto do que... É perto realmente do que a gente quis dizer nesse caso. Eu aceito como válida a resposta aqui. Não é o que significa mesmo. Quando a gente fala realmente que são epsilon perto, alguém tem uma ideia como posso adicionar uma linha aqui só para... Sim? Seria isso, realmente. E agora, dependendo do bairro, preciso avisar isso, pode acabar que em certos bairros, quando eles falam epsilon perto, eles quisem dizer isso, e não menor ou igual. Okay? A ideia é que quando essa coisa vai acabar fazendo uma diferença, a gente vai se preocupar se vai ser menor, igual ou menor. Ok? Entendemos todos o que aconteceu aqui? Então, falar que são epsilon perto significa que você não vai andar mais que epsilon para chegar de algum cara até outro. Ok. O professor, o epsilon não pode ser maior ou igual a 0,9? Poder pode, porque podemos ter distância de 0 até. Então, realmente seria mais geral se eu definir isso até para essa parte. Ok? Mas a gente nunca vai usar isso para qualquer epsilon. Praticamente, nosso epsilon nunca vai ser não positivo. Nossos epsilon vão ser sempre positivos. Inclusive, o epsilon a gente vai assimilar um costume de bairro de considerar que epsilon significa coisinha pequena, certo? Eu vou conversar sobre epsilons daqui a pouco. Entendemos o que significa que são perto, epsilon perto dos caras? Ok. Cadê o erro aqui? Quero resposta nessa pergunta. Aqui eu estou roubando. Eu tenho uma dúvida, não sei Não, peraí. Primeiramente... sobre isso, mas eu não sei se é. Ok. Eu estou dizendo, não seria uma, tipo assim, 0 menor do que isso, menor do que epsilon? Não. Estou falando aqui? Eu já sei que o D vai ser maior ou igual de 0. Por quê? Porque é a partir disso. Então não preciso... Tu está falando para escrever essa coisa aqui? Não, sem ou igual, só menor. Não, porque eu quero incluir a possibilidade. Eu estou epsilon perto comigo mesmo, certo? A distância que tenho não é maior que epsilon, então quero incluir... Está falando de excluir o caso 0 lá? Não, queremos o caso 0 lá. Então quero ideias por que eu estou roubando aqui se eu terminar minha definição sem nada mais. Isaac? Também deveria ser maior do que menos epsilon? Como? Maior do que menos epsilon. Maior que menos epsilon? Não, isso não faz sentido aqui. Estou falando isso? Olha, o menos epsilon é negativo. Eu sei disso porque o epsilon é positivo. Então eu já sei que o menos epsilon é menor de 0. E eu sei que esse carinha é menor ou igual... Desculpa, é assim. Menor ou igual do dxy. Então essa parte aqui não afeta algo, certo? Mas a maneira que defini essa gíria é problemática se eu não demonstrar algo, eu preciso saber o que eu preciso demonstrar para justificar minha gíria. Como? Em qual sentido o que tu está falando mesmo? A palavra certa aqui é simetria. Qual o problema? Não, tá. Tu está no caminho certo. Eu não sei o que falar exatamente. Tente. Meu Deus. YX poderia ser... Eu não sei o que falar. Eu estou entendendo que é o problema que o Carlos está capturando, talvez ele não está entendendo bem. O que ele está tentando dizer é que a maneira que definir essa coisa, que não é essa, ok? É essa, fala algo sobre o x em relação com o y. As palavras que escolhi para descrever isso são simétricas no x e y. Eu falei, o x e y estão entre si y perto. Para ter o direito de falar dessa forma, eu preciso demonstrar que preciso demonstrar que o x e y estão y perto, se somente se o yx estão y perto. Quando a gente usa em português esse tipo de frases, esses dois caras são irmãos,
Para ter o direito de falar isso, significa que ser irmão de alguém é uma relação simétrica. Se o x é irmão de y, eu sei que y é irmão de x, e isso me permite falar que os x e y são irmãos, sem especificar quem é irmão de quem. Aqui é a mesma coisa. Então, tecnicamente, a frase que eu deveria usar aqui como primeira frase deveria ser x é y perto. Me ajudem aqui a preposição. De y, ok. De, ok, eu nunca gostaria disso. Ok. Tecnicamente, se eu definir dessa forma, eu não preciso demonstrar nada, eu falei o que significa que o x é y perto de y. Agora observa que, olha, o x é y perto de y, se é somente c, o y é y perto de x, e isso me permite falar de uma maneira mais natural. O x e y são y perto entre si. Como que eu vou demonstrar a simetria dessa relação aqui? É trivial, pela definição. Não eu diria trivial. Na verdade, se você falar trivial, você está subestimando que você está usando uma das coisas da tua especificação. É imediato a partir de uma delas, concordo? Mas não seria uma coisa assim trivial. Necessitamos uma certa propriedade da distância aqui. Qual é? Essa, certo? Isso é uma propriedade ou é parte da definição? Não, vamos lá. O que aconteceu? Quero enfatizar isso. A gente começou com uma especificação, certo? E nossa especificação falou, olha, para qualquer função desse tipo, se ela satisfaz todas essas coisas aqui, ela é chamada uma distância. Depois disso, a gente falou, ok, será que tem alguma função que consegue satisfazer todas essas coisas reais? E a gente achou uma, e demonstramos todas essas coisas, e logo ela ganhou do direito de falar, ok, ela é uma distância. Só que eu vou tentar, e acho que eu vou conseguir, durante toda essa disciplina, ficar agnóstico em qual é a favorita distância de cada uma aqui. Em cada vez que eu vou falar de distâncias ou usar coisas de distâncias, eu vou tentar usar coisas apenas da especificação. E essa é a mesma maneira que a gente faz quando a gente programa e queremos usar o que o módulo está exportando para o programador, o que uma interface está escrevendo lá, sem ver os detalhes da implementação dos métodos privados, ou seja, das funções não expostas pelo módulo, em tal forma que estamos permitindo também, se alguém mudar uma coisa nos detalhes, nosso programa vai continuar rodando. Aqui também, se alguém está trabalhando com outra distância, não nossa, aquela que definimos assim, falei para vocês procurar achar outras, tem outras. Cada coisa que eu defini ou demonstrei, citando apenas a parte da especificação, significa que eu ganho gratuita para qualquer implementação desse conceito. Faz sentido isso? Por que silêncio? Não, silêncio nunca significa faz. Silêncio significa sempre não fazer ideia nenhuma do que esse cara está falando. Mas bora brigar um pouco aqui para entender o que está acontecendo. É a mesma ideia que você falou dos reais e dos inteiros. A gente faz a especificação dos axiomas, mas a gente poderia dizer que esse conjunto é qualquer coisa. Que satisfaz essas coisas, certo? Então, aqui a gente definiu uma certa distância. Nesse momento, eu estou ficando fiel no dxy, e eu não falei, olha, peraí, isso, como vou demonstrar então a simetria dessa, que essa relação aqui é simétrica para ganhar o direito de falar isso? Eu poderia falar, olha, isso, vamos lá, essa seria uma demonstração ruim. O dxy é igual ao x menos y, eu sei que isso é igual ao y menos x, e essa coisa agora eu sei que é dyx, e logo esses dois são iguais, então essa coisa é menor de y, se é somente assim, a outra coisa é menor de y. Toda essa demonstração aqui demonstrou que minha específica distância, com minha específica implementação de distância, essa coisa simétrica. É ruim. Que tal apagar isso? Aqui qual seria a justificativa? Definição. Aqui seria a justificativa teorema que eu já demonstrei sobre o módulo, certo? E aqui seria de novo a definição da distância. E qual o problema com essa demonstração? Ela roubou. Como? Sim, ela roubou, ela olhou na definição, certo? Ela é correta, só que demonstrou uma coisa muito específica sobre uma certa específica distância. Eu posso trabalhar sem essas nada, a partir disso, falar, ok, como sei que essa coisa é igual a isso? Está na especificação. Qual a especificação aqui? Sei lá, distância, vamos lá, sei lá, distância ponto
1, 2, certo? Então aqui eu demonstrei que, olha, para qualquer noção de distância, não precisa ser a minha que eu gosto mais, mas para qualquer noção de distância, essa coisa definida nessa forma vai ser uma relação simétrica. Eu não olhei na implementação, eu continuo sendo implementação agnóstica, certo? É sempre melhor quando a gente consegue trabalhar em cima de especificações, porque nossos resultados são reutilizáveis para qualquer possível implementação da mesma especificação. É justamente por isso que eu quero entender por que a nossa definição, sem citar diretamente a necessidade de demonstrar algo, é realmente ruim, né? Porque, afinal, a gente não está, nessa definição, a gente não está entrando na nossa distância. A gente está utilizando, tipo, apenas coisas que, presumidamente, se sabem sobre o que significa ser uma distância, certo? Se você está definindo uma coisa dessa maneira, você sabe que distância, ela tem essa propriedade, então eu não vejo a necessidade da gente ter que demonstrar isso aí, sendo que é só colocar, citar a propriedade e acabou. Sim, sim. Nossa demonstração é apenas essa. Vamos citar essa propriedade que a distância tem. Só que aqui no nosso enunciado seria o quê? Seja de uma distância nos reais. Demonstre que essa relação definida assim é simétrica. Então, nos nossos dados, sabemos que é de uma distância. E se eu conseguir trabalhar dessa maneira, significa que eu demonstrei algo sobre qualquer distância que alguém vai conseguir definir nos reais, e não sobre minha distância que eu gosto mais. E só estou falando que essa demonstração realmente é uma linha só, mas é uma linha e ela precisa ser demonstrada e ela precisa citar essa segunda parte da especificação. Não faria sentido falar trivial sem explicar por quê. Ok? Você está usando o teu dado, e cuidado, o teu dado tem um bocado, uma conjunção enorme. Sobre o D, nos teus dados, você sabe isso. Você precisa falar, olha, eu estou usando essa coisa, certo? Eu estou inferindo que essa coisa, que é essa igualdade exatamente que eu estou precisando para falar que essa coisa é igual a essa. Aqui, no final das contas, você substituiu ele por ser igual. Como você sabe que é igual? A partir do segundo pontinho dos teus dados. Não uma coisa como se fosse tautologia x igual a x, sei lá, uma coisa assim. Você está usando o teu dado, nesse sentido que não, estou falando que não é trivial. Não estou falando que é difícil, certo? Estou falando que não é uma coisa assim, que não precisa ser demonstrada. Mas, sim. Sim, tu, Ângelo. É um pouco lateral, mas por que a gente, isso eu sei que usa no cálculo também na definição de limite, por que a gente usa o y para falar sobre coisas pequenas? Acho que talvez tenha alguma coisa a ver com o grego. O epsilon. É uma tradição que vem a partir de... Acho que o primeiro que escreveu epsilon e delta foi Cauchy. Ele escolheu duas letras gregas, agora não sei por que escolheu a partir do delta, que é a quarta letra grega. Inclusive, um belo momento eles trocaram. Eu percebi isso, não sei por quê, não sei quem foi o primeiro que trocou, mas até bem recentemente, um livro de cálculo bem clássico, do Hardy, estava usando, em vez para todo epsilon existe delta, que tem a ver uma notação que existe muito em cálculo e análise. Hoje em dia, para todo epsilon existe delta. Até um certo momento, para todo delta existe epsilon. Que as duas coisas fazem pouco sentido. Mas não, o próprio epsilon não significa em grego algo, é uma letra, tecnicamente significa epsilon. Epsilon significa não fino. Tem, por exemplo, ômicron e ômega. Ômicron seria O pequeno, ômega seria O grande. Epsilon seria sei lá, fino. Mas isso não, com certeza não tem a ver com essa coisa. Outras dúvidas? Ok. Vamos dar mais gírias então, já que vocês entenderam a primeira. Quero definir o que significaria se eu tenho um x real, o que vocês acham que seria uma epsilon vizinhança? Existe essa palavra, né? Vizinhança, certo? Ou epsilon bairro, talvez. Eu sei que tem uma diferença entre vizinhança e bairro em português. Eu não lembro qual é qual. Uma coisa tem a ver com o lugar, a outra coisa tem a ver com pessoas. Não é assim? Vizinhança, pessoas. Vizinhança às pessoas? E bairro é Local. O local? Ok, eu vou preferir o vizinhança então, porque eu quero visualizar meus reais com bichinhos lá, com pessoazinhas. Então, o que vocês acham que seria uma epsilon vizinhança? E aqui, novamente, o epsilon é positivo. Se eu não escrever algo sobre o epsilon, é um real positivo. O que seria a epsilon vizinhança do x? Primeiramente, sem gritar,
Antes de falar o que significa algo, eu preciso saber o tipo desse algo. Então, a primeira pergunta é, que tipo de coisa vocês acham que seria isso? Eu quero ver mãos. Mais mãos, não? Estamos desistindo da vida, então Jefferson, fale. Aí. Seria um set de real. Muito bem, então epsilon vizinhança do x seria um conjunto de reais, e agora Jefferson fala qual conjunto de reais você acha que seria. O que Jefferson precisa fazer para ter o direito de falar eu determinei esse conjunto aqui? São todos os reais que estão epsilon perto do x. Perfeita a resposta. Adorei o fato que ele utilizou a nova gíria que aprendemos agora. E a ideia é que cada vez que a gente aprende mais gírias, podemos usar essas gírias para definir mais gírias de uma maneira mais tranquila. Seria terrível falar, seria todos os y tais que... Terrível por vários motivos. Essa coisa aqui é menor de y. Ele não falou isso, certo? Alguém poderia falar, mas seria a mesma coisa. Não seria a mesma coisa. Essa coisa... Primeiramente, está quebrando a ideia de ser agnósticos, está falando sobre módulos em vez de falar de distâncias. Inclusive, parece uma pessoa que não sabe as gírias do bairro. Mas Jefferson falou muito bem, seria todos os... sei lá que letra vou escolher aqui. Todos os tzinhos, tais que a distância de x e t... desculpa, ele falou com palavras de rua legais. Tais que... Fala de novo, Jefferson. T está perto do x. Certo, o x, t são epsilon perto. Ok? Faz sentido essa definição? Também são chamadas as vizinhanças epsilon bolas. Isso vem porque muitas vezes a distância vem do fato que pensamos em plano ou até em 3D, e a ideia é que se eu pegar um certo pontinho num plano e falar qual é a vizinhança, sei lá, a vizinhança desse pontinho aqui, alguém pode imaginar? Não seria só, depende o que significa círculo aqui. Quantas dimensões você quiser? Aqui é 2, quero só 2. Quais são os pontinhos dessa vizinhança aqui? Todos os elementos que têm a distância até esse centro. Certo, então são todos esses carinhas, não apenas a circunferência desse carinha aqui, certo? São toda essa coisa aqui seria a bola. Inclusive, se eu pegar como epsilon perto menor de epsilon, certo? Estritamente menor significa que eu vou excluir aqui a circunferência, certo? E nesse caso, se eu quero falar das duas coisas, podemos falar vizinhança aberta, ou também bola aberta, e vizinhança fechada, bola fechada. Faz sentido essas notações, esses vocabulários? Ok, eu sei que parece que estamos aumentando muito o vocabulário, mas eu quero meio passar para você a ideia que é natural, mesmo se você nunca viu essa coisa. Acho que Jefferson não tinha estudado, sei lá, espaços métricos, mesmo assim ele conseguiu falar o que se deveria significar epsilon vizinhança. E assim que a gente percebe uma maneira de pensar nessa forma, ajuda muito o nível coração para se inspirar em como a gente vai demonstrar coisas. Ok, agora temos uma relação de ser epsilon perto. Vou usar temporariamente essa notação, não vamos usar muito isso. Então, x minhoca epsilon y significa que o x está epsilon perto do y. Que propriedades parece que essa relação tem? Reflexiva ela é? O que significa reflexiva? Sim, significa essa coisinha aqui. Será que isso é válido para qualquer x? Sim, por quê? Porque a distância entre x e x é zero. Eu sei disso a partir da primeira parte da especificação, sei lá qual era, não era a primeira, não sei qual era. Ok? E a única coisa que eu preciso saber para isso é essa. Simétrica ela é? O que significa simétrica? Significa que essa coisa aqui implica essa coisa aqui. Realmente é válido? Sim. Perfeito. A gente já argumentou até a demonstração disso, ok? Transitiva, o que significa transitiva? Ok. Ela é transitiva? Não. Quero um contra-exemplo. Me convencer. Por quê? Por exemplo, pega aí, deixa eu ver. Todo mundo pensar, fale aí, Carlos. Peraí, o x é quem? O 1. O y é quem? 2. Aham. O z é quem?
Ok, qual seria o epsilon aqui? 1 não, porque se eu trabalhar com epsilon perto do significado menor que epsilon vai dar certo. Como? Não vai mudar algo se todo mundo está... Basta que você escolher um certo epsilon. Qual epsilon posso escolher aqui? 1.1, ok, certo. 3 sobre 2, eu vou escrever assim. Para epsilon 3 sobre 2, certo? Esses dois são epsilon perto. A distância deles é 1, que é menor que isso. Esses dois são epsilon perto, certo? Mas esses dois são... epsilon longe. Obrigado. Gostei. Faz sentido? É assim que a gente acaba pensando em coisas legais. Ok, então transitiva não é. É importante perceber isso. Ok, muito bem. Agora que temos elaborado um pouco essa ideia de terminologia de conjuntos e de distâncias, quero falar um pouco umas coisas de conjuntos relacionados à ordem. Então, eu quero abusar da notação, introduzir nova notação junto com novos nomes de coisas bem simples. Se eu tenho um conjunto de reais, ok? A gente já viu isso nos inteiros, mas talvez alguém não estava lá. O que vocês acham que significa que o x, e x também é um real? O que vocês acham que significa essa afirmação? Primeiramente, que tipo de coisa vocês acham que seria essa? Cuidado. Proposição. Essa é uma proposição mesmo. Agora, se não falar nada, é que tem um type error aqui, hein? Porque a única coisa essa notação, a única tipagem que eu vi essa notação foi qual? Sim. Eu vi que essa coisa aqui pegava R$2, vou escrever assim agora, e virava uma proposição, e a gente definiu isso em termos dela, que tem o mesmo tratamento de tipo. Okay. Mas aqui parece que tem um type error, porque mesmo que esse cara é um real mesmo, tem um tipo certo, esse não é um real, type error. Não, a gente vai estender essa coisa, e nunca vai ter ambiguidade em qual das duas que estou referindo, porque é só olhar os tipos. Se tem um real aqui, um conjunto aqui, é essa que estou referindo. Se tem R$2, é aquela. Acabou. É fácil resolver essas ambiguidades. Então a pergunta é como vocês acham que seria definido essa coisa aqui. Quero ideias levantando mãos sem gritar. Beatriz. Como? Para dudas, gostei da escolha. Para dudas em onde? Muito bem. Perfeito. Ela reduziu essa notação nova na noção antiga que a gente já sabia. Aqui só tenho R$2, então já sei o que significa isso. É o menor ou igual que eu já tinha definido desde o início. E a gente fala que, nesse caso, agora aprendemos essa palavra, acho que não tinha mencionado os inteiros. X é uma cota inferior de A. Vocês entendem o que ia significar que o x é uma cota superior de A sem eu falar nada? Seria A menor ou igual de x, e isso significaria exatamente a mesma coisa se eu trocar o A com x, certo? Espero que isso é óbvio. Vocês também entendem o que significaria se eu escrever x menor de A e não menor ou igual? Natural? Certo? Ok? Então eu sei o que significa cota inferior e o que significa cota superior. E quero agora tentar definir o que significaria o menor e o maior membro de um certo conjunto de reais. Então, nos meus dados, eu tenho um conjunto de reais. E eu quero definir o que significa menor e maior desse conjunto. Qual seria uma tipagem que faz sentido pensar que eu teria aqui no min e no max? Alguém está prestando atenção aqui? Sim, aqui então eu tenho realmente um perigo. Não poderia falar que pega um conjunto de reais e retorna um real. Eu quero um contra-exemplo onde ela não vai conseguir fazer isso. Os reais. Então, qual seria o menor se eu pegar como conjunto? Um conjunto dos reais é o próprio conjunto dos reais, certo? Ele é feito por reais. E se eu falar qual é o menor membro dele, eu sei que não tem. Qual seria um outro problema, no outro oposto de problemas? Não, é sobre o mínimo ainda. Esqueça o máximo. Sim. Tem um conjunto que você quer tem nenhum membro.
Como assim falar qual seria o menor deles, certo? Estão nos reais, ok? Muito bem, então podemos desistir já da ideia que a gente vai conseguir ter uma operação realmente definida assim e falar, ok, ou eu posso falar que ela vai ser assim uma coisa, uma operação parcial, eu não quero fazer isso. Em vez disso, vamos fazer uma coisa parecida com o que a gente fez inicialmente, pelo menos, sobre o MDC, e a gente vai falar, olha, eu não vou definir o min como se fosse uma operação assim, eu vou definir o que significa toda a afirmação x igual min a. E cuidado, a ideia toda é que essa coisa aqui não vai ser uma igualdade. É daquelas proposições que a gente costuma denotar como se fossem igualdades, mas é disfarçada com roupas de igualdade, e aqui na verdade não vai ser uma igualdade. Preciso falar o que isso significa. Certo? Aqui vou escrever uma proposição que vai ser o significado do que significa que o x é o menor membro do A. Eu vou ler isso assim, mas não vou tratar que esse é um realzinho e esse é um realzinho, eu estou afirmando que esses são iguais entre si. Eu vou entender que toda essa coisa aqui é uma notação junta, e cada vez que eu vou ter isso nos meus dados ou nos meus alvos, eu vou falar, eu sei o que significa essa afirmação, significa essa coisa aqui, ok? Cuidado com essa ideia. Em geral, as notações, mesmo quando a gente abusa a notação aqui para igualdades, acabam não criando muitos problemas. Em certos casos, realmente são exageradas demais, e a gente consegue escrever coisas tipo H igual G, e G igual, sei lá, F, sem ter H igual F, quebrando assim, superficialmente, notacionalmente, só sintaticamente, quebrando a transitividade, a substituição, a transitividade de todas essas coisas, certo? Então, a gente vai realmente entender que essa coisa aqui não é uma igualdade, mas é uma proposição. Queria ideias de... Assim, ideias para definir isso. Quero ver mãos, mais mãos. Onde você levantou só porque eu falei mais mãos? Não, é para todo azinho pertencente a. Vamos pegar o costume de Jefferson de usar as novas... de usar as coisas que a gente elaborou, novos vocabulários para facilitar mais a comunicação. No final das contas, então, se você quer afirmar que o x é o menor membro do A, como você poderia traduzir isso usando as noções que a gente já definiu? Ok. Que mal? Para tudo. Não quero. Não, mas a ideia é que você pode acabar falando algo correto, algo equivalente com a definição mesmo. Eu quero ficar no nível mais giga possível do que a gente tem visto. Jefferson? X é uma cota inferior de A. Não. X pertence a Também. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar como conjuntos positivos inteiros, positivos reais, Jefferson, qual o problema? O menos 2 é uma cota inferior de todos os positivos. Concorda? Ele é menor que todos os positivos. Mas não merece o nome menor de A. Por quê? Porque ele não pertence no A, certo? Então, aqui, quais seriam as duas coisas que eu vou escrever? X é uma... primeiramente, X pertence no A. É um dos membros do A. Para ele ser um menor membro do A, ele precisa ser um membro do A, certo? E o que mais? Ok? Acabou. Esse seria o que significa terminou. Dúvida? Não entendi. Não, ok. Dualmente, a gente define o que significa que um cara é o maior membro de um conjunto A. Entendem o que seria isso? Seria o quê? X pertence a A e X é maior ou igual a. Certo. Agora, se eu escrever assim, ou se eu escrever assim, é questão totalmente psicológica. Certas vezes vai ser mais natural escrever assim. Todo o conjunto A ficou para baixo do X. Isso é o quê? O X ficou por cima de todo o conjunto A. São equivalentes as duas coisas, mas faz sentido escolher... certas coisas faz sentido escolher uma, certas coisas vai fazer mais sentido escolher a outra. Dúvidas sobre tudo isso que eu escrevi aqui? Sim. No mínimo, x menor ou igual a. Ali. Sim. Esse x menor ou igual a, cuidado, é esse, certo? Que a gente definiu aqui. Que com palavras a gente fala, olha, o x é uma cota superior de A e ainda mais ele é um membro do A. Ok? Bem,
Agora, faz sentido, se eu quero justificar pelo menos essa notação que parece igualdade, a menor coisa que precisaria fazer é o quê? Estou falando, certas notações que usam, fingem que são igualdades, a gente acaba quebrando muitas regras, certo? Notacionalmente a gente perde, sei lá, a transitividade, simetria, sei lá o quê. Aqui, com essa definição que eu dei, qual seria uma coisa que eu deveria demonstrar para criar menos problemas sintáticos assim? Unicidade, exatamente. O que significaria unicidade agora? Quero ver a proposição mesmo. Existe um único X. Não. Não, peraí. Às vezes, quando a gente fala unicidade, a gente quis dizer existência e unicidade. Às vezes, quando a gente fala unicidade, a gente foca apenas na parte de no máximo 1. Aqui a gente já viu que não tem chances de conseguir existência, porque a gente já viu dois exemplos, você falou um dos dois, inclusive, que não vai ter menor, certo? Então não tenho chances de conseguir existência e unicidade, não tenho chance de conseguir isso. Nenhuma. O que eu vou querer conseguir é no máximo 1. Como será enunciado disso? Para todo A1, A2, Certo? pertencentes ao conjunto. Não, reais. Não quero falar reais aqui, certo? Continua? Para todo MMzinho, eu estou trabalhando aqui, já nos meus dados, vamos dizer, eu tenho um certo A, que é conjunto de reais. Ok? Vamos lá. Se M igual a mínimo de A Muito bem. e M' igual a mínimo de A, então M igual a M'. Alguma briga aqui com o Davi? Poderia fazer direto, não? Fazer o quê? Peraí. Eu não entendi. Ok. Qualquer pessoa tem alguma briga com isso? É bem razoável. Se eu conseguir demonstrar isso, eu vou sentir menos culpado pelo fato que estou denotando com igualdade uma coisa que na verdade não é igualdade. É muito bom fazer isso. É muito simples fazer isso. Eu não sei se vale a pena tentar fazer isso agora. Ou posso confiar que eu vou ver briga sobre isso no Zulip. A mesma coisa, podemos demonstrar a unicidade sobre o maior. Então, se um conjunto tem menor membro, é único, precisamos demonstrar essa coisa. Vamos continuar um pouco. Sem demonstrar isso agora, vou deixar lá só para lembrar, caso que sobrar tempo. E agora vou definir, aqui tem uma boa ideia para mim. Ok. Tem um outro tipo de coleção que a gente vai se preocupar demais aqui. É muito mais interessante para os reais. Talvez, não sei, mais divertido, tem mais cara de reais essa coisa. Que são sequências, certo? Eu quero definir o que seria uma sequência de reais. Sequências e conjuntos têm algo em comum, as duas são tipos de coleções. No final das contas, um conjunto, a única interface que tem um conjunto é jogar objetos nele, nesse caso reais, e o conjunto vai falar sim ou não, nada mais. Então, o único botão, interface que tem no conjunto é falar, será que o x pertence no A? E essa coisa vira uma proposição, ok? Essa é a única coisa que posso fazer no conjunto. A partir disso, a gente vai querer definir operações nos conjuntos. E, na verdade, talvez, agora é melhor, antes de ir nas sequências, definir as operações nos conjuntos. Sim, vamos tentar definir operações nos conjuntos. Eu espero que vocês todos conhecem desde ensino, não sei qual. Já ouviram falar de união, interseção, talvez diferença entre conjuntos, talvez diferença simétrica entre conjuntos. Eu quero, na verdade, acho que a gente vai precisar apenas essas duas, talvez essas também. Vamos lá. Essas, qual seria a tipagem dessa aqui? Para nós, aqui. Pegamos, ok. E, na verdade, se eu quero generalizar isso, seria pegar um set de um certo tipo alfa. E o que mais? E retorna?
Muito bem. Isso significa que estou trabalhando de uma maneira bem tipada, cuidadosa, e não permito alguém unir um conjunto com bichos com um conjunto com números, por exemplo. Se eu trabalhar de uma maneira não tipada, por exemplo, de uma maneira parecida com a Python, eu vou permitir ter conjuntos heterogêneos como esse que eu descrevi, a gente não vai trabalhar assim. A ideia é, então, se é para ter essa tipagem, quero definir o que isso significa. Essa é uma operação binária, certo? Pega dois conjuntos, retorna um conjunto. O que eu preciso fazer para ter o direito de falar que eu sei, agora não um conjunto, eu sei essa operação qual é. E qual resposta eu preciso saber como responder? Se eu quero falar que eu sei um conjunto, eu preciso saber o que significa que o X pertence nesse conjunto A. Se eu quero falar que eu sei qual é essa operação, o que eu preciso saber? A mesma coisa sobre função. Se eu quero falar que, eu defini realmente uma função, o que eu preciso saber? Domínio com domínio, nesse caso eu já sei. Ela pega essas duas coisinhas, ela vai retornar uma coisa dessas. E o que falta para saber? Como? Saber qual é a imagem de cada argumento arbitrário. Sim, a ideia é, preciso saber para qualquer A e B aqui, se eu escrever essa coisa, qual é o conjunto que eu estou referindo. E agora reduzir a pergunta de o que significa saber a união, preciso definir isso. Que tipo de coisa é essa? É um conjunto, certo? É um set de alfa. Então, eu preciso, para definir essa coisa, no final das contas, preciso determinar qual conjunto é esse. E isso significa que eu preciso definir o quê? O que significa isso? Então, se eu falar, olha, essa coisa, eu decido que essa coisa vai significar essa coisa que eu vou escrever aqui, significa que prestem atenção na ordem que vou colorir essas coisas. Significa, primeiramente, que eu defini qual é esse conjunto aqui. Então, se eu escrever assim, e aqui escrever uma proposição, mesmo que vocês vão entender, isso significa que eu defini qual é esse conjunto. Porque definir o conjunto significa o que é? Falar o que essa pergunta significa. Essa proposição significa essa coisa. Então, se eu fizer isso, significa que eu defini esse conjunto. Mas se eu conseguir definir esse conjunto, dado que o A e B foram arbitrários membros, entradas dessa união, significa que dessa operação, significa que no final das contas eu defini o quê? Não, o A e B. Quem é o A? Quem é o B? O A e B são aqui entradas da minha operação, certo? Vamos lá, vamos de novo. Vamos acordar. Não quero saber como vou definir isso, vou me perguntar sobre isso depois. Estou falando o seguinte, vamos lá, pintar tudo preto de novo. Eu não quero fazer isso terceira vez, então presta atenção agora. A ideia é que quero definir, no final das contas, o que significa isso, certo? Mas para definir o que significa isso, eu preciso definir o que significa isso. E para definir o que significa isso, já que era um conjunto, significa que eu preciso definir o que significa isso. Então, se eu falar agora, olha, eu estou definindo o que essa coisa significa, já que estou definindo o que significa que o X pertence a uma certa coisa, que é conjunto, isso significa que eu defini essa coisa toda. Ok? Mas, se eu definir essa coisa dado um arbitrário A, um arbitrário B, qualquer, isso significa que no final das contas eu defini o quê? Implementação. A união, obrigado. É a união. Se eu dar a resposta qual conjunto é o A união B, dado qualquer A e qualquer B, significa que no final das contas eu acabei definindo a união. Então, se eu quero definir realmente uma operação entre conjuntos, basta falar o que significa que os X pertencem no resultado dessa operação aplicada nos conjuntos. Ok? E vocês acham que sabem o que seria aqui na parte direita? X pertence a o quê? Ou X pertence a B. Ok. Mas, e similarmente, se eu quero definir essa, seria o que é? Alguém poderia falar para mim uma maneira alternativa de definir esse conjunto sem entrar no X pertence a? Poderia falar que o A união B, eu estou definindo ele para ser igual a quê? Um segundo. Que tipo de coisa é essa? Proposição. Então, essa deve ser proposição também. Agora estou operando no nível de... Então, aqui eu preciso escrever algo que descreva um conjunto. Qual seria? Conjunto de todos os x, para esse x pertence a Ok. Nada demais. Espero que a gente entenda as duas. Na verdade, essa seria a coisa mais geral, certo? Ok. Se eu quero definir a interseção, vocês entendem que seria o quê? Vou apagar as outras duas por enquanto, não quero me preocupar com elas. O que eu vou mudar? Esse vai ser assim. E aqui?
Ok. Agora a consulta, vamos entender as coisas melhor no coração. No final das contas, eu não quero pensar muito na união como se fosse uma operação assim meio algébrica. Pega um conjuntinho e um outro conjuntinho e faz algo e retorna um conjuntinho. Eu posso pensar dessa maneira também. Mas quero me liberar um pouco para falar, ok, tenho certos conjuntos. Não necessariamente dois, A e B. Tem um bocado de conjuntos. Até pode ser uma infinidade de conjuntos, não sei. Pode ser uns conjuntos em sequência para saber quem é o primeiro, o segundo, o terceiro conjunto. Pode ser uma sacola de conjuntos que eu nem consigo saber quem é o primeiro aqui dentro. Mas no final das contas, se eu tenho uns conjuntos, talvez dois, talvez mais, talvez um, o que significaria pertencer na união deles? O que significa vamos unir eles? Ideia boa. Fala de novo mais alto. Mais alto. Dizer que esse x pertence a ao menos a algum deles. Certo. Então aqui seria o x pertence, vou escrever com palavras, pertence à união de uns conjuntos, se e somente se, estou definindo o que significa isso. O que significa? X pertence? Pertence a algum deles. Entendemos? O que eu escrevi? Eu não vou brigar sobre a crase. No meu português tem. Vamos lá, sem discutir essa crase aqui. Se você não quer botar essa crase aqui, você vai botar esse A aqui. Só que esse A junto com esse A, não faz sentido não botar uma crase aqui. Bora lá, esqueçam a crase. Entendemos o que aconteceu aqui? Sim? Isso é o que a gente vai ver em FMC2, que seria a união-zona de conjuntos. Isso é chamado como união-zona. Se eu já tenho um conjunto de conjuntos, posso preparar a união grande, como a gente fala assim. E a gente vai ver as uniões-zonas aqui também, certo? Só que a gente não vai gastar um terço de uma disciplina estudando isso. A gente vai fazer isso numa 2 aulas. Como posso traduzir isso? Porque, desculpa, mas o que significa algum deles? Qual proposição é certo? Que raça de proposição é aqui? Existencial. Aqui significa, então, existe um conjunto A neles, tal que? Entendemos essa coisinha? Faz sentido que essa coisa é compatível com essa ideia aqui? Se eu falar que o x pertence ao A ou o x pertence ao B, isso é equivalente a falar existe um conjunto no conjuntinho AB, se vocês querem, tal que o x pertence naquele conjunto. Ok? Faz sentido? Ok. E agora sabendo... Ok, vamos lá. Considere, agora para ficar um pouco perto no que a Isaac perguntou também, considere então que um A caligráfico é um conjunto não de reais, mas de conjuntos de reais. Alguém pode me dar assim um exemplo bem bobo só para não ficar muito esquisito o que eu estou fazendo aqui? O 0, será o 0, 1, 2 e os próprios reais. E o vazio também, pronto. Aqui tem qual o tipo do A caligráfico? Faz sentido? Todas essas coisas aqui são conjuntos de reais, espero que faz sentido. Então, se eu quero falar que o x pertence na união desses caras aqui, a gente vai escrever isso realmente como notação grande assim. E isso significa o quê? Cuidado, não é nova definição, é só traduzir essa coisa que supostamente entendi. O que significa que o x pertence na união desses conjuntos que eu tenho aqui? O que é? Fale. Como vou chamar esse conjunto? Que é um nome bom aqui. Ruim. Como? Não seria ruim isso. Vamos por quê? Um segundo. A ideia é que eu Não. A ideia é a seguinte. Eu estou aumentando mais um set aqui, certo? Set de set. Aí estou aumentando a caligrafia do meu conjunto, certo? Dos meus bichinhos. Se eu quero falar, então, de conjuntos de reais, o primeiro alfabeto que vou procurar seria o maiúsculo normal. A, B, C. Se eu quero falar de reais, vai ser azinho
Bzinho seria. Convenções, obviamente, não é uma coisa matemática aqui. Agora, se eu quero falar de conjuntos de reais, eu vou usar o que aqui? A caligráfico, B caligráfico, sei lá, C caligráfico e tudo mais. Então, faz parte do conteúdo aprender a escrever as coisas. Então, aqui, qual é uma letra legal para usar? A não caligráfico, certo? Existe uma razão normal, certo? Onde? Muito bem. Tá o quê? Perfeito. Ok? Faz sentido para todo mundo? Ok, isso é dualmente, o que significaria que o X pertence na interseção de todos eles? Para todo, como você vai escrever esse A? Normal, que você consegue, certo? Pertence no? Aí precisa praticar, ok? Tá o quê? Não tá o quê? Desculpa, não tem nada, aqui não tem tá o quê, tá? Não quero ouvir ninguém falar isso. Por que não? Qual o sentido de tá o quê aqui? Para todo azinho no caligráfico, se eu falar tá o quê e continuar minha frase, eu vou precisar continuar ainda mais minha frase, certo? Aqui não tem tá o quê? Para todo azinho, desculpa, para todo anormal no caligráfico, o X pertence no anormal. Agora, primeiramente, antes de entender esses na forma de proposições que vocês traduziram bem aqui, eu necessito que vocês entendam isso no nível coração. O que significa que o X pertence na união de todos eles? Algum deles. Pronto. Pertence a algum deles. Isso já indica para mim que é muito existencial. E o que significa que pertence na interseção deles? Pertence a todos eles. Então, se nos meus dados, nos meus alvos, eu vou ver uma coisa dessas estranhas, eu vou falar, nossa, aqui essa coisa bizarra, nunca vi na vida. Eu vou falar, ok, isso significa, no final das contas, uma existencial. Procuro achar um membro aqui desses, então o que é meu xizinho pertence nele. E se eu quero falar que, olha, sei lá, tenho nos meus dados essa informação aqui, como vou aproveitar? Para todos os membros aqui, todos os conjuntos que eu tenho aqui, esse xizinho consegue ser um membro de todos eles. Vou traduzir essas coisas na maneira que já entendo como trabalhar, sem ter alguma coisa bizarra, especial ou mágica. Dúvidas sobre interseções e uniões? Ok, caso especial. Esse é um caso muito geral. Tem um bocado de conjuntos, sem uma ordem específica, porque obviamente aqui não tem ordem entre si, já que o próprio caligráfico é um conjunto, significa que ele não sabe qual é o seu primeiro membro ou seu segundo membro. Por quê? Por que um conjunto não sabe essas coisas? Porque não é uma lista. Boa pergunta, ok, boa resposta. O único interface, eu quero repetir isso, a única interface que o conjunto tem é você bota objetos e ele fala sim ou não. Você não pode falar, ok, quantas vezes pertence isso? Você não pode perguntar em qual posição ele pertence. Nada disso. Se pertence ou não pertence, certo? Então não faz sentido falar aqui qual será o primeiro membro do A caligráfico, apenas um membro do A caligráfico. Então, vamos lá. Só para passar pouco a pouco para a ideia de sequências também, que seria a coisa principal aqui. Nesse caso aí, que você deixa o conjunto vazio, tem como existir interseção com a interseção zona? Ok, se um X é para pertencer nessa interseção zona, ele precisa satisfazer que ele é membro de todos eles. E você já está observando que, olha, nenhum X vai conseguir ser um membro de todos eles, porque um deles já é o vazio. Isso não tem nenhum problema nenhum, isso significa que a interseção desses todos caras seria qual conjunto? O vazio, certo? Nenhum problema. Faz sentido o que acontece aqui? Algum problema? O vazio está em todos os conjuntos, né? Não. Cuidado. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto X. Demonstrem isso. Vamos lá. Primeiramente, o que significa essa afirmação? A subconjunto B, vamos lá. O que significa isso? Eu vou escrever para todo... Ok, duas maneiras de escrever isso. É para todo X. Se o X pertence ao A, então o X pertence ao B. E outra maneira, atencionalmente a mesma, para escrever isso, seria para todo Azinho no A. O que acontece? X pertence ao B. Azinho pertence ao B, certo? As duas são exatamente a mesma coisa. Isso seria açúcar sintático para isso. Então, essa coisa significa o que é? Entendi. Para todo Azinho que pertence a... Para todo Xzinho no vazio, algo acontece, o teu trabalho acabou já, porque você precisa demonstrar uma coisa para cada membro do vazio. Não tem nada para demonstrar, é por vacuidade, certo? A outra coisa que você confundiu é afirmar isso. Cuidado, isso de jeito nenhum é válido para qualquer X. Aqui um exemplo que possui o vazio como membro, o caligráfico. Aqui um exemplo de um conjunto que não possui o vazio como membro.
ou A caligráfico. Seria errado falar que o vazio pertence nesse A caligráfico aqui. Por outro lado, o vazio pertence a esse A caligráfico, certo? Não confunda essa coisa, é um erro comum. Ok? Então, o que acabamos de descobrir aqui é que a interseção desse A caligráfico seria o vazio por causa desse cara. Se eu apagar esse cara, qual vai ser a interseção do A? O conjunto, cuidado, não seria o zero, certo? O conjunto cujo único membro é o zero, certo? Ok. Agora, se eu tenho uma sequência de conjuntos, eu sei que eu falei o que é uma sequência, mas eu prefiro dar um exemplo do que definir formalmente o que é a sequência. Aqui uma sequência de conjuntos, o A0, o A1, o A2 e por aí vai. Tem uma infinidade de conjuntos, todos eles aqui são conjuntos de reais. Entendendo no nível coração, vocês deveriam já saber o que significa que um X pertence na união deles. O que significa? Não, todos? Não falem a menos de... É estranho, porque pertence a algum deles, já significa pelo menos um deles. E o existe em matemática sempre significa existe pelo menos um. Então, se a gente falar isso, essa redundância fica meio... como se a gente deveria definir até o que significa isso, certo? Entendemos que todos os existe que a gente fala, se a gente não falar existe pelo menos 3, ou no máximo tal, se a gente falar só existe, isso sempre significa existe pelo menos um, certo? Então a pergunta é, o que significa se eu afirmar que o X pertence na união deles? Existe algum deles. Tá o quê? Peraí, como é a pergunta? Ok, quero saber o que significa que um certo real pertence na união dessa sequência de conjuntos aqui. Significa? Existe um conjunto nessa união que o X... Não nessa união? Nessa sequência? Nessa sequência que o X vai pertencer. Certo. E como poderia escrever isso, que o X pertence nessa coisa, se é somente se? Ok, existe um? Aqui eu quero aproveitar o fato, porque o caso geral aqui seria existe uma razão, tal que blá, certo? Aqui eu quero aproveitar o fato que todos os conjuntos que eu quero unir são rotuladinhos, indexados por um natural. Razão N? Existe uma razão N natural? Existe um N natural. Então aqui a afirmação que existe na união deles acaba sendo uma afirmação sobre a existência de um certo natural. Existe um certo natural, tal que o que acontece? Não tem A, é X. Mas você não falou nada sobre razão, né? Como? Você não falou nada sobre essa razão. Eu já tenho aqui tem uma infinidade de dados, certo? Para cada natural é determinado um certo conjunto indexado por esse natural. Eu tenho o A0, o A1, o A2, uma infinidade de conjuntos. Podem ser distintos, uns deles podem ser todos iguais, não sei, não importa. Assim que eu tenho uma sequência de conjuntos, pertencer na união deles significa isso. Eu tenho mais uma maneira de visualizar isso. Agora com existencial dos naturais, porque eu estou aproveitando o fato que tenho índice aqui. Então, como a gente vai denotar isso, assim para dar mais medo? A gente bota a união, certo? Podemos escrever, uma maneira seria assim. A união, onde entendemos que esse N está pegando todos esses caras aqui. Espero que faz sentido essa notação. Agora, o que vocês acham que significaria se eu escrever o X pertence na união de N igual a 3 até infinito dos AN? Existe N tal que... Existe N onde? Naturais. Natural, certo? Tal que N maior ou igual a 3. E X pertence a de N. Entendemos isso? Ok? E podemos complicar essa coisa mais se a gente quer impressionar alguém. Poderia falar, sei lá, N igual a 3, até, se eu botar aqui até, sei lá, 7. Isso significa o quê? Existe um N maior ou igual de 3. Menor ou igual a 7. Aqui poderia escrever, sei lá, 3 menor ou igual de N, menor ou igual de 7. Espero que entendamos que esse existe, quantifica esse N, certo? Não estou falando que existe um 3, tal o quê, certo? Obviamente. Ok. E, similarmente, sobre as interseções que...
as interseções de sequências. Se eu tenho sequência, no final das contas, significa que eu posso aproveitar os naturais para falar algo sobre índicezinhos lá de naturais. Se eu não tenho nenhum problema, posso pegar o existencial para todo. E no nível coração sempre vai ser, existe algum deles, ou sei lá, para todos eles, meu bichinho pertence lá. Entendemos essas ideias e esses vocabulários? Como estamos de tempo? Estamos bem? Ok. Felicidade, espero. Ok. Sobre intervalos, a notação que quero introduzir, eu acho que é conhecida por todo mundo, então eu espero que vou conseguir passar ela em menos que 1 minuto. Eu quero definir todas essas coisas. Supondo que os A e o B são reais. Alguém pode me ajudar aqui? Que tipo de coisas são essas? Todas essas coisas são conjuntos de reais, muito bem. Então, para definir todas essas, eu tenho duas maneiras. Ou basta falar o que significa isso. Cuidado, isso não tem nada a ver com par ordenado, mesmo que a notação é exatamente a mesma. Também não tem nada a ver com MDC, mesmo que às vezes denotamos isso. Espero que está tudo tranquilo. Então, se pelo contexto eu estou esperando ver um conjunto de reais, só pode significar essa coisa que vamos escrever aqui. O que significaria isso? X é maior ou igual a... Não é maior ou igual. Aparente significa que deixa fora com certeza. O colchete significa que é permitido o próprio endpoint aqui. Então, isso seria que o A... Não sei por que vocês falam X. A maneira mais natural aqui seria falar A menor de X menor de B. Eu já tenho, fica bem tranquilo aqui. Essa seria o A menor de X menor ou igual de B, ok? E se eu quisesse definir isso, não falando o que significa o X pertencer aqui, mas diretamente dando um certo conjunto, qual conjunto, como eu escreveria isso? Certo? Ok, muito bem. Ok, então realmente consegui em menos que 1 minuto, espero. Estabelecer toda essa notação e temos, na verdade, permitimos aqui um abuso notacional sem falar e definir objetos matemáticos chamados mais infinito e menos infinito. Esses não vão ser reais, mas a gente vai usar eles em várias notações e a primeira notação seria o que significaria isso e o que significaria isso. Espero que é óbvio. O que significaria isso. O que significaria isso? E no final das contas, o que significaria isso? Vamos lá, todos eles. Esse seria o quê? Eu vou preferir definir o que significa X pertence a cada um deles, é mais econômico. Muito bem, esse seria... Ok, esse seria... menor igual de X, eu prefiro assim. Aqui. Ok, e isso? X é um real, certo? Todos os reais, a ideia é que são... Pronto, isso vai significar essa coisinha aqui, ok? Isso que eu falei, não vai ser um objeto matemático que a gente vai... Não faz parte do nosso mundo, é apenas notação. Se eu escrever isso, significa isso. Observe que aqui desapareceu tanto esse carinha quanto esse carinha. Podemos considerar, talvez vamos fazer isso, não sei se vai ser uma das coisas que a gente vai fazer, podemos considerar um conjunto R imaginado junto com dois extremos. Então, a gente pode imaginar toda a linha assim dos reais, incluindo um certo cara que vamos chamar de mais infinito, incluindo um certo carinha que vamos chamar de menos infinito. Eles não vão fazer parte dos reais, mas botamos eles assim artificialmente, um para ser maior igual de todos, maior estritamente de todos, e um para ser menor estritamente de todos. E nesse caso poderíamos até falar que esse cara seria essa coisa aqui. Às vezes ajuda bastante falar desse R aqui, completado com os endpoints dele. Um segundo, eu quero enfatizar algo. Eu acabei de introduzir agora a notação de intervalos, que pelo que eu vi, a maioria de vocês já estava acostumado com essa. Essa não é uma coisa especial nos reais. Para qualquer conjunto que eu tenha definido uma ordem, essas coisas significam algo. Então, se por acaso estou nos inteiros e falar do intervalo 2, 7,
assim, esse é um conjunto que tem certos membros dele, certo? Qual é o primeiro membro dele, o menor membro dele? O 3. Qual conjunto seria esse? Se eu ver isso nos inteiros, eu vou entender que esse é o conjunto 3, 4, 5, 6, 7. Esse conjunto. Se eu ver isso no contexto dos racionais, eu vou entender que estou referindo a todos os racionais que são maiores de 2, menor ou igual a 7. E se eu ver isso no contexto de reais, eu vou entender que isso é todos os reais que são maiores de 2 e menores ou iguais de 7. Então, cuidado, esses intervalos são, em qualquer momento que você tem que definir uma ordem, você tem acesso a essas notações. Não é uma coisa especial só para os reais. Sim, Ângelo. Quando a gente for falar de uniões zonas, interseções zonas... A gente já falou. Como assim? Quando a gente vai falar? Se a gente falar novamente sobre Ah, sei, ok. interseções zonas, Aham. a gente sempre vai usar essa notação usando o índice para se referir a ele. Olha, se por acaso a coleção dos conjuntos que você quer unir forma uma sequência e você já tem definido esses, ajuda demais usar a notação com índices. Pode ser que você tenha uma coleção de conjuntos sem ser determinado o 0º membro, o primeiro, o segundo membro. Nesse caso, você vai acabar usando a notação grande, supondo que você dê um nome na própria coleção. Cuidado aqui, esse caligráfico é um conjunto, no final das contas, cujos membros são conjuntos. Pode ter, sei lá, o A, o B e o C, sei lá, vamos dizer que esses caras são conjuntos. Esse não é caligráfico, ok? Então, tendo essa coisa, se você quer unir esses 3 caras, faz sentido você escrever assim sem nada mais. A ideia é que essa operação grande de união precisa ser aplicada num set de alfa e ela vai retornar o quê? Um set de alfa. Faz sentido? Vamos. Isso é uma boa. Qual seria um segundo? Qual seria a tipagem dessa coisa aqui? Essa é grande, ok? Caso que não é óbvio. Hã? Pega um set de quanto? Set? Você falou? Set de? Set de? Certo, set de alfa. E ela vai retornar o que é? Set de alfa. Não alguma coisa, vai ser de alfa, certo? Praticamente essa coisa vai acabar os colchetes interiores, certo? E deixar todos os membros. Vamos ver como isso vai acontecer. Se eu falar assim de uma maneira bem informal, eu tenho aqui, sei lá, 5, 8 e aqui 1, 2, ok? Se unir isso, o que vai acontecer? Praticamente vou apagar esses colchetes. Para quem trabalhou no IRI, isso lembra o que é? Qual função que a gente viu em programação? O concat. Praticamente o equivalente de concat para a lista seria o union para conjunto, certo? Ok. E a mesma coisa seria verdade sobre a interseção grande. Ok. Estamos ok com toda a notação que eu tenho estabelecido aqui até agora, ok? Tem algum bairro que acha aquilo muito feio? Tem o quê? Existe algum bairro que acha isso muito feio, tipo, falar sobre conjuntos, mas usando meio que um natural no meio da história para ser feio? Não, isso é bem natural. Ok? Assim que você tem sequência, a coisa principal que você tem no teu acesso são os naturais. Se você não tem sequência, esqueça isso. Se você tem sequência, seria doideira esquecer os índices. Praticamente, sequência significa isso. Então, o que falta só, para terminar, é falar de sequências. E o que se tratam dessas coisas. Eu já dei um exemplo aqui, todo mundo entendeu o que é uma sequência. Então, não quero dar uma assim, grande coisa, exagerar sobre como definir sequências, sei lá o que é. Assim que a gente tem determinado, para cada natural, 0, 1, 2, 3, para cada natural mesmo, um certo objeto de um certo tipo, a gente fala que tem uma sequência desse tipo. A gente vai se preocupar agora apenas com sequências de reais e com sequências de conjuntos de reais. E eu acho que a gente nunca vai ver, tipo, vocês entendem que dá para interar essas coisas de qualquer maneira doida. Você pode ter sequência de conjuntos de sequências de conjuntos de reais. Ok, faz sentido, mas a gente acho que não vai ver nada disso. E não vai ser algo interessante para a gente ver, mas esses 2 tipos de sequências a gente vai encontrar. E a diferença grande entre sequências e conjuntos é uma interface diferente. A pergunta que faço uma sequência não é... Seria errado falar que o A1 pertence nessa sequência que escrevi aqui. Inclusive, se eu quero falar de sequência, costumo usar as parênteses. Seria errado falar essa coisa, no mesmo sentido que é errado falar que o x pertence no parzinho XY. Cuidado aqui, é parzinho, não é intervalo.
Entendemos que essa coisa é errada? Qual o problema? Esse pertence, tem um type-error aqui. Na parte direita do pertence, preciso ver o que é. Conjunto, certo? Tecnicamente, para cada tipo alfa, que eu tenho um certo conjunto de tipo alfa, eu tenho também um pertencinho diferente, certo? Que ela vai pegar coisas de tipo alfa e um conjunto de tipo alfa e... Prop, obrigado. Ok, então, é importante entender o que se trata da interface que eu tenho para uma sequência, é apenas falar qual é o teu primeiro membro, qual é o teu segundo membro, teu terceiro membro, isso. A única coisa que tem uma sequência é essa. Agora... Aquilo está errado ou certo, então? Como? Aquilo está certo, não? É o segundo? Não, está certo não. Porque aqui eu não estou perguntando qual é o teu terceiro membro, estou perguntando, esse cara pertence a ti, e a sequência vai falar como se pertence, não sou conjunto não. Não vou responder. Não sou conjunto? Não, essa coisa aqui não é um conjunto. Essa coisa aqui é uma sequência de conjuntos de reais. Essa é uma sequência, certo? Então ela nunca vai responder a pergunta pertence a alguém em ti. Ela vai falar, me pergunte qual é meu quarto membro, eu vou responder. Me pergunte qual é o meu quinto membro, eu vou responder. Não me pergunte se eu possuo algum cara como membro, certo? Por isso, às vezes é melhor usar uma outra palavra de membro para não confundir. Podemos falar assim, componente em vez de membro, só para não ficar meio esquisito. Mas, um segundo, no mesmo sentido que numa linguagem de programação temos um certo overloading de coisas, a gente tem visto em matemática várias notações sobrecarregadas, se eu escrever x pertence e aqui, em vez de sequência, em vez de conjunto que eu estava esperando ver, aparecer uma coisa de sequências de tipo alfa. Tecnicamente é um type error, entendemos isso? Porque não faz sentido perguntar se um objeto pertence numa sequência. Essa pergunta é válida apenas para conjuntos. Mas o que eu vou entender nesse caso que o cara queria dizer, na verdade? Exatamente. Ok? Vamos entender, espero que o Davi entendeu. Ou seja, se eu escrever isso, eu vou entender que o cara está, na verdade, referindo ao conjunto que corresponde nos componentes da sequência. E a gente vai abusar nessa notação. A gente vai falar, ok, sei lá, o x pertence nessa sequência. Tecnicamente errado, mas a gente entende que tem um certo overloading. Existe uma equivalência de fato entre sequência de 7 real e um 7 de 7 real? Que a gente tem como prova. São tipos diferentes? Você está falando se eu escrever assim? Sim, são tipos diferentes. Essas são sequências onde cada componente é conjunto de reais. Esses são conjuntos onde cada membro é conjunto de reais. Certo? São outros tipos de dados, certo? Agora, se eu escrever aqui uma coisa bem simples, vamos lá. 1 sobre n. E cuidado com essa notação que eu vou escrever. Vamos começar assim. Entendemos qual sequência estou denotando? Qual é o primeiro membro da sequência? Como? Bem. Qual é o primeiro membro da sequência? Esse cara, que eu sei que é 1. Qual é o segundo membro da sequência? 1 sobre 2, 1 sobre 3 e por aí vai. Espero que com essa coisa eu já não vou precisar falar nada mais sobre notação de sequências. São parecidas com os conjuntos. Consistentemente, a gente vai ficar usando parênteses e não chaves para enfatizar que aqui estamos falando de componentes inspirados pelas parênteses que temos aqui e não chaves que temos aqui nas tuplas, ok? E se eu escrever apenas isso, a ideia é que eu estou deixando o leitor entender minha intenção, onde que pega valores SN. Eu poderia escrever assim. Também seria válido. Entendemos todas as notações? Aqui qual seria o primeiro valor que eu estou entendendo aqui? Seria, não. Aqui não tenho motivo de pular o 1, aqui eu precisei pular o 1 porque eu tinha escrito erroneamente a partir do 0. Se eu não falar algo, a ideia é, ok, você vai entender a partir de qual ponto eu estou entendendo. Então aqui qual seria o primeiro membro mesmo? Seria 1, né, certo? O próximo seria 1 sobre 2, sobre 4 e por aí vai. Faz sentido para todos? Ok. E se eu escrever essa coisa aqui, qual é o primeiro membro dessa?
seria 1, certo? Porque aqui estou entendendo que, na verdade, o cara obviamente queria pegar assim e não a partir do 0. A última anotação que podemos usar para essas coisas, vou dar o mesmo exemplo aqui. Vamos lá, ficar um pouco mais interessante. Qual coisa seria essa? 1 sobre 16, 1 sobre 32 e por aí vai. E cuidado, todas essas coisas aqui, estou enfatizando essa coisa, tem uma infinidade de componentes. Sim? Eu fui em algum lugar que uma sequência limitada, uma quantidade limitada de enfim, elementos, enfim, de caras, de componentes, ela é meio que um ciclo sintático para ali, a partir dali, meio que uma coisa constante, um lixo, digamos assim. Isso... Está falando de uma sequência onde a partir de um ponto ela assume o mesmo valor? Tipo assim, A gente vai discutir muito sobre isso nas próximas aulas. Seria bom não destacar isso como se fosse assim um açúcar sintático. Não faz sentido pensar assim, porque a gente vai querer enfatizar certas repetições, destacar certas sequências onde a partir de um ponto são constantes, ou outras que têm um certo ciclo, ficam 0, 1, 0, 1, 0, 1, sei lá. quando a gente meio que limita, a gente está dizendo isso. Eu não sei o que significa limita. Limita, não colocar os 3 pontinhos e só fechar. Nesse caso não tem uma sequência. Nesse caso tem uma tupla. Isso é outro tipo de dados. Isso poderia falar uma sequência finita, se você prefere, mas quando a gente vai falar aqui sequências, vão ser sempre sequências infinitas. Então, essa coisinha aqui não vai ser uma sequência, que implicitamente significa infinita, vai ser uma sequência finita, se você prefere assim, ou uma tupla de 3, feita por 3 reais. E essa coisa de jeito nenhum vai ser igual a 1, 2, 3, 3, 3. Se você está dizendo isso, essas vão ser até coisas de tipo diferente. Faz sentido? Tá. Ok? Sim, Isaac. E acho que é uma boa para terminar. Pode falar? Colchete 0 para eu pegar o primeiro da sequência. Como? Que? Teria como acessar um elemento da sequência tipo colchete 0. A gente não usa essa notação, então, sendo influenciado pelos arrays em programação, aparece muito. Se você tem, sei lá, x, a gente às vezes em programação, a gente denota o iésimo x assim, certo? A gente tem essa notação aqui mais tranquila, né? O iésimo x vai ser assim, certo? Por isso, olha aqui, se eu quero falar o terceiro dos a's, vou falar como? Eu não vou falar, sei lá, A3, isso não faz sentido. Eu vou escrever, pronto, o A3, certo? E podemos pensar, então, que uma sequência parece como se fosse uma função de naturais para a coisa que ela está sequenciando. E é uma maneira de implementar sequências mesmo, mas eu quero tratar elas como se fossem tipos primitivos. Tem questão de Plicker. E vamos ver qual é. Até bem. Aí. Bora votar aleatoriamente sem a pergunta. Vai demorar. Mas só tem A e B, ok? Precisam acertar no A ou B, certo? Porque senão dá falta. A ou B só, ok? Bora lá. Davi, Emanuel, Marcos, Carlos, Jefferson, Ana, Caio, Arthur, Beatriz, Ian, Gustavo, Ângelo, Eduardo, Isaac, Samuel, Pablo, Paulo, Danilo,
Paulo, Pedro, Luiz, acabou? Quase todo mundo votou A. Oye. Não sei. Bora brigar A contra B. Oi. Eu vou consertar um pouco, porque tem... Vai consertar. Até. Ô, professor, você acha que dá pra tentar